Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje iremos dar continuidade à nossa leitura devocional, ao nosso estudo e à nossa adoração ao nosso Deus, amém? O Todo-Poderoso, o que nos faz viver. Iremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento da palavra e que seja tudo para a honra e glória dele. No capítulo 10, Jesus atravessa o Jordão, vai falar a questão do divórcio. Jesus abençoa as crianças, o jovem rico, já tinha jovem rico, hein? O perigo das riquezas. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição, o pedido de Tiago e João, a cura do cego de Jericó. Então, quem quiser saber dessas histórias da palavra, né, histórias reais, fatos reais, continue aí assistindo o vídeo. Eu observei que algumas pessoas estão confundindo, né, o nosso comprimento de dar o joinha aí no canal com a questão de sair de inscritos, ou, né, isso aí foi uma pessoa que me falou, eu achei que era aqui que dava o joinha. Então vocês observam que tem uma parte aí que é inscrito, né, quem puder, quem não inscreveu já inscreva para receber outros vídeos, né, e quem puder dar o joinha também, né? A gente tem um público diverso, tem algumas senhoras que estão aprendendo ainda a mexer aí na internet, né? A desenvolver aí habilidades, novas habilidades, e vamos que vamos. Vamos orar, né? Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a estar aqui neste lugar. Que eu diminua e o teu nome cresça e apareça em toda a terra. Através dessa leitura, ó Pai, que o Senhor possa nos dar direção, discernimento, sabedoria e nós possamos reviver e reacender o amor por Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelas nossas casas, te agradecemos por tudo, ó Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é Pai e o Senhor é que tem cuidado de nós a todo instante. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito que não seja do Senhor, de engano, de confusão, de doença, que seja anulado e cancelado agora, em nome de Jesus. Que nós venhamos, ó Pai, ser verdadeiramente livres para te adorar e glorificar o Teu nome aqui na terra. Que nós possamos, ó Pai, Maranata, vem Jesus. Nós possamos, ó Deus, suportar tudo até a sua vinda. Que seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Jesus atravessa o Jordão, capítulo 10 do livro de Marcos. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Ensinava segundo a seu costume. Olha só. A questão do divórcio. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram ele: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração,
ele vos deixou escrito esse mandamento, dureza de coração. Então, os corações duros aí, que sejam amolecidos para a honra e glória do nosso Deus, né? Nosso coração é a nossa fonte de acesso ao Pai, né? Vocês já observaram isso? É uma coisa, o nosso coração guarda muita coisa espiritual, né? Muitos sentimentos, muitas, né? A gente viu falar de corações aqui, então nós temos que ter o coração puro, como crianças, né? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher. E, com a sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhe disse: quem repudiar sua mulher de casar com outra comete adultério contra aquela. E, se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Bem? É um caso polêmico isso, né? Porque tem pessoas que casam antes de seguir uma vida com Deus, né? Tentam alterar aí, mudar o coração de um, de outro, tenta tudo quanto é jeito, mas tem hora que a Bíblia também fala que se uma parte do seu corpo te faz pecar, melhor que corte do que perca o corpo todo. Eu vejo que cada caso é uma situação, né? Não estou aqui como fariseu, mas eu acho que se a pessoa tiver numa situação contra os princípios de Deus, né? E antes que ela se perca, ela tem que cortar a carne. Esta é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, porque muitas vezes algumas religiões julgam as pessoas, mas só quem passa por determinada situação, né, sofrem abusos. Tem muito relacionamento aí que não é de Deus, né? E por mais que a pessoa tenha tentado, às vezes atenta a própria vida, né? De várias formas, né? Tanto o marido, tanto a mulher. Então, isso aqui tem que ser cada um com a sua consciência com Deus, pedir a Deus uma direção, um discernimento, ver se realmente não, né, tem a parte da pessoa melhorar, transformar, porque tem gente que não quer, gente, né? É igual a salvação. A salvação está aí para todo mundo, mas nem todo mundo quer. Então, nessa situação também é a mesma coisa. Lógico que a pessoa não vai ficar casando e descasando todo dia, né, por causa de coisas pequenas. Então, se tiver dentro do princípio, tiver alguma coisa que está ferindo isso, o corpo, a sua vida com Deus, né, eu acho que você tem que pedir direção aí a Deus, o Espírito Santo. A família é a base de tudo. A família é a base de tudo, né? Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. São 6 horas da manhã de domingo, então a voz ainda está daquele jeito, mas vamos que vamos. Jesus, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui num domingão, 6 horas da manhã, abençoada. Fazer estou fazendo aqui a minha devocional e aproveitando e passando para outras pessoas, né? Transbordando, vamos falar assim. Então Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse.
Mas os discípulos os repreendiam. Tá vendo? As crianças tocando e os discípulos estavam repreendendo. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e lhe disse: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, as crianças do reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Você vê que Jesus, que Deus, Ele não está aqui para condenar ninguém. Ele deixa as pessoas livres. Nós, por falta às vezes de estar com o coração como criança, espontâneo, é que ficamos querendo fazer o correto, né? O socialmente correto. E criança muitas vezes fala alguma coisa, né? Espontâneo. O coração também, ele, né, tem aquela situação de aprender, por quê, questiona. Então, aqui está falando que a gente precisa, né, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, a gente tem que começar aqui como uma criança, sem medo de errar, né, ter a proteção de Deus, ter um coração puro, né? Crianças às vezes brigam com a outra ali, daqui a pouco elas estão lá brincando de novo, né? Não é assim? Então, e no reino também, do aprendizado, da dependência de Deus. Vamos lá. O jovem rico. Hoje só tem coisa polêmica aí, né? Para alguns. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu já queria estar lá na frente, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Às vezes a pessoa fala assim, fulano é tão bom. O próprio Jesus fala que quem é bom é só Deus. Tá vendo? Nenhum fariseu fala assim, por que você chamou a pessoa de bom? Né? Aqui Jesus mesmo está falando, bom é só Deus. Então a gente tem que começar a mudar alguns costumes aí, algumas tradições de chamar as pessoas de bom. A gente tem que falar que ela é abençoada. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele repreendeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, dentro desse jovem rico, também de alguns fariseus. As pessoas, para que elas possam, às vezes, elas sentirem bem, elas, né, por alguns fracassos, elas gostam de ler esse versículo falando que Deus não gosta do rico. Isso é uma mentira do demônio. Isso é uma mentira. Por quê? Porque Deus ele não faz as coisas para que tenha vida e vida em abundância. O que é abundância? Prosperidade é a ausência de necessidade. Vida em abundância.
Abraão era rico, José tornou rico, né? Davi foi rico, Salomão foi rico. Então, peraí, como que aqui, então a palavra de Deus ela está sendo contraditória? Não, é porque mesmo que ele tinha aqui alguns mandamentos, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe, ele honrava e tudo, porém, o coração dele estava idolatrando a riqueza e não idolatrando a Deus. Então ele tinha que fazer uma escolha de quem que era o Deus dele, se era o dinheiro, se era a riqueza ou se era Deus. Vocês entenderam? Então não é que o dinheiro ou a riqueza ela é ruim, ela só não pode estar na sua vida como um Deus. Assim como também você não pode colocar um marido como um Deus, uma esposa como um Deus, um filho como Deus, né? Um carro como Deus, ou algumas coisas, colocar no lugar de Deus. Então, a gente tem que refletir muito nisso, porque algumas pessoas, elas nos ensinaram isso de forma errônea, para que elas, isso aqui, gente, vem até, né, eu acho que cada um aí tem que pedir direção de Deus com relação a essas coisas, para ser liberto disso, dessas doutrinas mentirosas, né? Porque anteriormente o pessoal, quando veio trazer a igreja cristã, né, no Brasil, vamos dizer assim, eles começaram a ter acesso da igreja aos pobres, às pessoas mais humildes, nas vilas, nas favelas, nos aglomerados, né? Salvo engano, foi até, isso aí deve ter uns 100 anos mais ou menos, que era tido como protestante, né? Tudo que era fora da igreja católica. Acho que era Deus e Amor que fez isso, né? O nome lá da instituição. Então, como o acesso era muito para as pessoas mais humildes, então quando elas viam isso aqui, era uma forma que às vezes a pessoa colocava até para falar, olha, você está assim, mas o meu Deus ele também é parecido com o seu. Assim, ele veio para você, Deus veio para todo mundo. Só que depois é tão engraçado que de 100 anos depois, a gente começa a observar que aquelas mesmas pessoas ou instituições que pregaram da questão da riqueza, hoje a riqueza tomou conta do coração delas, em algumas instituições. Né? Não é que a riqueza é ruim, não é que a riqueza não tem que ter, nós somos ricos de várias formas, tem vários tipos de riqueza, riqueza de saúde, né? Riqueza familiar, riqueza financeira, riqueza, vários tipos de riqueza, de amizades às vezes, né? Então essa situação é a questão da onde a pessoa, quem a pessoa está colocando primeiro. Se Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais, ele não fala as demais menos riqueza, não. Ele fala as demais, está tudo livre. Então nós temos que ver, começar a observar aqui que as pessoas que às vezes falavam de algumas doutrinas, elas entram um pouco em contradição, porque elas colocam Deus como às vezes uma pessoa proibitiva. E não é. Você né, igual um filho, às vezes, uma criança, às vezes você explica uma coisa para ela, aquele primeiro momento ela acha que é proibitiva, mas depois quando ela toma uma maturidade, que é o que nós precisamos ter, uma maturidade, e aqui, como criança também, mas mais maduro, a gente vê que aquilo ali é uma proteção de Deus, é um cuidado de Deus conosco, né? Então vamos continuar. O perigo das riquezas. Aí, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão
dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos entraram essas palavras, mas Jesus insistiu. Vamos voltar aqui, ó. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus quem tem riquezas. Os discípulos entraram estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil, tá vendo? Sempre tem essa palavra do camelo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodos maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Vocês entenderam? Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha que deixado casa, os irmãos, ou irmãs, ou mãe, pai ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, mães, filhos, campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Olha aqui para vocês verem. Se fala, né, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, mães e filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Então está falando também que quem vai seguir Jesus vai ter perseguição, né? Agora, vocês começaram a observar, por que fala do rico? Alguns. Porque eu já falei anteriormente, o apego do coração está nas coisas e não em Deus. Mas quando você tem aquilo ali para servir o reino de Deus, que o seu coração, né, está aqui falando. Então a gente tem que começar a não entender algumas coisas, mentiras, né, que são colocadas aí. Olha, tem uns hoje que falam assim: Jesus fala aqui que é mais fácil entrar um camelo por uma agulha do que um rico. Dá tudo para mim, porque eu vou usar. Aí o cara tem fazenda, tem um tanto de coisa, né? Assim, então tem que tomar cuidado com isso aí, viu? Ou então algumas vendas de indulgência, né? Então você vê que muita gente manipula a questão do evangelho para condição própria, né? Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo, então Jesus estava andando com eles ali e já revelando algumas situações, né? Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Olha para quem que estava entregando Jesus aqui, ó. Sacerdote e os escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Então, peraí. Olha no dicionário aí do Google, onde vocês quiserem. Quem que é sacerdote e quem que é escriba? E quem que foi que condenou Jesus? Então, tem muitas pessoas muito de conhecimento, de doutrinas, certo?
que foram eles que condenaram o próprio Jesus, que pegaram as doutrinas lá, né, a lei de Moisés, e começaram a perseguir Jesus. E aí, peraí, a doutrina era maior do que Jesus? Ele não cometeu nenhuma falha da lei. Porém, as pessoas queriam que ele fizesse as coisas conforme a interpretação delas, e não como que era a realidade, a cabeça pequena. Está entendendo? Então, é critério sem critério. As pessoas às vezes querem usar um critério, mas não tem critério. Para uma coisa, aquilo vale. Para outra, elas não vale. Está muito parecido, né? Mas vamos lá. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Glória a Deus. Então ele já estava falando aqui como é que seria, que os inimigos iam fazer. Olha, eu estou igual aqui, ó. Estou falando isso aqui, muita gente vai falar, né, igual eu falei lá na questão do divórcio, vai me contestar, mas eu não estou nem aí. I'm sorry, né? Cada um com Deus. Eu não vou poder orar para você, se você não mudar seu coração, para você a vida, a salvação individual. Então eu vou pagar, se eu estiver falando alguma coisa de errado, eu vou pagar pelos meus atos, você pelos seus, né? Não estou com a intenção de aqui trazer discórdia na vida de ninguém, pelo contrário, eu estou querendo trazer paz e libertação, correto? Libertação do jugo de sacerdotes, muitas vezes, de anciãos, de pessoas aí que, enfim. O pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Conceda o que vou te pedir. E lhes perguntou: que quereis que vos faça? Jesus está te perguntando agora: que quereis que vos faça? Jesus está te perguntando: que quereis que vos faça? Aí agora com os mestres aqui, com os discípulos. Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nós assentamos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Então, por falta de conhecimento, o pessoal está pedindo para que senta ele um na direita e outro na esquerda, tá vendo? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo em que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disseram-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, quem serve é que vai tornar grande, vocês entenderam? O que ele quis dizer é o seguinte, que para numa situação comum, quem é servido é que é grande. Aqui está mostrando que quem serve é que torna grande. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Então, que para servir, entendeu? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Olha, se o próprio Deus mandou o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele veio nos servir, você aí não pode servir a Deus ou
né? Então nós temos que seguir a nosso Deus. Quem serve, torna grande. A matemática aqui é diferente. Então vamos lá. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timóteo, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Clamaram entre o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Tem uma música aí do Fernandinho que fala: Bartimeu, Jesus, Jesus. É dessa fase aqui, ó. Tá vendo? Vocês lembram dessa música? Então, que nós agradecemos, né, a Deus por mais esse estudo, por mais esse maná que Ele nos deu hoje, que nós possamos hoje refletir nas questões espirituais, nas questões do nosso coração com Deus aqui como criança, né? E a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês hoje, que Jesus mandou, né? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Entra no teu lugar mais íntimo, com Deus, você está acostumado a fazer a oração, e responde para Ele, entra na presença dEle e responde: Jesus, eu quero que o Senhor me faça, né? Ou Ele vai, né, se você aí quer mais uma chance no seu relacionamento, para que não venha ter o divórcio, que você já tentou de tudo, né? Pede a direção para Deus se é essa a solução ou não, sempre para tentar mais uma vez, jogar mais uma vez a rede, ou se é isso mesmo, se é a cura, né? Se é uma libertação, se é um filho. Então hoje é o dia de você chegar no seu íntimo com Deus como uma criança e responder para Ele a pergunta: que queres que eu te faça? Não fica aquela mulher com fluxo de 12 anos com problema. E ela teve a oportunidade de estar à frente de Jesus ali e tudo ficou pronto, ficou resolvido a vida dela. 12 anos de sofrimento. E hoje, na hora que você pegar esse vídeo, Jesus está te perguntando, você está na frente dele ali como aquela mulher. Só que aqui ela tocou nas vestes e ele está te perguntando: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Filha, que queres que eu te faça? Responda para ele, fala de todo o seu coração que ele, em nome de Jesus, ele vai te dar direção e ele vai fazer o melhor para você. Amém? Glória a Deus. Quem puder dar o joinha, confirma aí se está inscrito para ver os outros vídeos, né? Que seja para a honra e glória do Senhor. Eu te agradeço por estar tendo paciência, por estar tendo aí também uma dedicação, né, de ver esses vídeos, acompanhar, de ter um outro entendimento, que talvez você foi
que aprendeu de outra forma, está sendo até bom, que às vezes você vai lá e confirma na Bíblia, e isso vai a semana toda, né? Fica aí você refletindo nessa situação, né? Então, glória a Deus. Amém?